Boa noite, irmãos e amigos. Um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui novamente. Eu agradeço a Deus por esse privilégio que Ele nos dá, ter nos dado vida, saúde, condições físicas e mentais para a gente poder estar diante da Sua palavra nesse momento. Que Ele pudesse assim abençoar a todos e o nosso coração, o nosso ouvido bem aberto para nós recebermos a Sua palavra. Eu gostaria de hoje iniciar uma série de estudos, espero que sejam mesmo úteis para a nossa edificação, falando sobre a vida de Jesus. O tema dessa série de estudos é Aprendendo com Jesus. E este será o nosso compromisso, aprender com Jesus. Nós vamos meditar de maneira simples em algum acontecimento da vida de Jesus, uma expressão que Ele usou, alguma coisa que Ele operou, que vai servir, obviamente, para a nossa edificação. Realmente, para nós aprendermos com Jesus. Hoje, nós vamos começar aqui no capítulo 12 de Mateus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Nós vamos fazer apenas uma introdução ao nosso assunto. Se nós olharmos aqui do verso 1 até o verso 8, Jesus está com uma questão com os fariseus. Na verdade, uma de muitas, por sinal. Os fariseus eram a cúpula da religiosidade judaica. Homens que conheciam toda a lei, respiravam a lei, mas que ao mesmo tempo foram censurados por Jesus. E a principal acusação? Hipocrisia. Eles falavam, mas não faziam. Nós vemos muito, infelizmente, desta condição nos homens de hoje, homens hipócritas. No verso 6 e 7, acompanhe na sua Bíblia, Jesus está dizendo: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Ele falando para os fariseus. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Os fariseus, irmãos e amigos, levantaram aqui uma questão sobre o sábado, sobre fazer algo no sábado, está aqui no capítulo 2, no verso 2, desculpe. E não era lícito fazer, segundo a lei. Os discípulos estavam colhendo e estavam comendo. E Jesus está aqui ensinando, esse é o nosso intuito, aprender com Jesus, que Ele é maior do que o templo, que Ele é o Senhor do sábado, está no verso 8, ou seja, Jesus é maior do que toda a base religiosa destes homens, meu amado. Maior do que os lugares sagrados, maior do que os rituais sagrados. Talvez este seja o maior bloqueio para os fariseus. Eles se embasavam na lei, mas esqueciam do principal, que é Jesus. A religiosidade, os rituais, a tradição que nós recebemos lá dos nossos avós não pode nos salvar, não tem valor, não são nada se não tivermos Cristo. Estes homens, com a sua bagagem na lei, profundos conhecedores da lei, não entendiam isso, não entendiam nada disso. Jesus disse que eles não sabiam o significado de misericórdia quero e não sacrifício. Amados, Deus se agrada de um coração obediente, um coração quebrantado, um coração pronto para receber a Cristo. Olhando agora para o verso 9 até o verso 21, Jesus está aqui curando no sábado. Como Ele mesmo disse, Ele é o Senhor do sábado. Meus queridos, vai uma pergunta para nós. Existe algum dia certo
para fazermos alguma boa obra? Os fariseus não estavam preocupados especificamente com o cumprimento da lei. Embora fossem conhecedores da lei, eles não estavam preocupados se a lei estava sendo quebrada ou não. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. Se nós lemos aqui o verso 10, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, falando dos fariseus, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Existem pessoas do mesmo jeito hoje, amados. Primeiro, com um dia certo para fazer o bem. Existe um dia de colocar a melhor roupa para fazer o bem. E segundo, pessoas que não se preocupam com a vontade de Deus, preocupam-se apenas consigo mesmo. Versículo 11 e 12, Jesus está dizendo, respondendo a esta pergunta: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Para mim, o mais maravilhoso na forma como Cristo ensinava é que ele trazia uma história simples. Qualquer pessoa consegue entender isso. Ele disse assim: se você perder o seu bem, no caso, a ovelha, você não vai atrás dela, mesmo que seja sábado? Hipocrisia, amados. Era isso que marcava a vida destes religiosos. Jesus mostra aqui que é necessário fazer bem aos sábados. Existe dia certo para buscar a Deus? Mais uma vez, segue a pergunta. O dia certo é o dia que se chama hoje. Verificando aqui mais alguns detalhes, no verso 16 até o 21, depois que Jesus fez o milagre, ele recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Jesus pede para que o milagre não seja anunciado. Por que isso? Em alguns dos milagres de Cristo, ele também faz esta recomendação, inclusive neste, com rigor. Está aqui no verso 16 que nós lemos. É um assunto para um outro estudo, falarmos desta conduta de Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus mostra aqui para nós claramente que ele não queria os holofotes apontados para ele. O texto mostra aqui, na sequência, uma profecia de Isaías. Se você abrir lá em Isaías, no capítulo 42, você vai ver que aquela parte foi copiada e colada aqui. E esta profecia sustenta isso, amados. Jesus não queria a evidência. A profecia fala de um governo futuro de Jesus. O servo, que representa Cristo, não iria contender, não iria clamar, não ouviria uma voz pela rua, nada. Está lá no verso 19. Entendemos que ainda não é o momento de Cristo julgar o mundo. Ainda que ele esteja do avesso, guarde bem isso, meu amado.
Jesus está aqui como servo, para servir mesmo. Ele veio fazer isso, ele veio servir. Portanto, não despreze Jesus, não duvide de Jesus. Pelo nome de Jesus, no verso 21, os gentios esperarão, uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Do verso 22 até o verso 30, Jesus repreende novamente os fariseus. Eles estavam em pensamento. Veja bem isso, meu amado, em pensamento. Só Cristo pode fazer isso. Só Cristo conhece os pensamentos. E eles estavam atribuindo o poder de cura de Jesus, porque Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre na vida de um homem. E eles atribuíam esse poder aos demônios. Você percebe por que estes homens foram tão censurados por Jesus? Vamos refletir sobre isso. Jesus um dia vai julgar a todos, homens, mulheres, jovens, velhos, não importa, ele vai julgar a todos. Ainda não é o momento, como nós já vimos no ponto anterior. Ele não vai esmagar a cana quebrada, não vai apagar o fogo, está lá no verso 20. Mas um dia ele vai triunfar no juízo. Um dia ele vai trazer justiça. Por isso nós temos que esperar nele. O mundo, infelizmente, é com pesar que a gente diz isso, não tem mais jeito. Ele está caminhando apressadamente para um destino bem definido. E lá no final, lá na reta final, Jesus vai estar pronto para julgar a cada um. Saiba disso, amado. Nós temos um encontro com Cristo. No final, Ele vai nos julgar. Hoje, como nós lemos, Ele é o servo. Ele anuncia aos gentios o juízo. Se você olhar para o verso 18, Ele está fazendo isso, anunciando o juízo por meio da sua palavra. Não seja um fariseu, querido, você que me escuta, não seja um fariseu que aparentava ser religioso, mas que rejeitava a Cristo. No verso 38 e 39, nós entramos no nosso assunto. Verso 38 e 39 está dizendo: então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo, depois de todas essas histórias que nós entramos aqui, eles disseram: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Observe bem, meu amado. Alguns dos escribas, e os escribas é uma outra classe de religiosos, e dos fariseus, que a gente já vem falando deles desde o começo, queriam ver um sinal. Eu preciso ver alguma coisa, Jesus. Tomé disse isso. Ele só creria se visse, se ele tocasse. Não foi isso? Eu convido a você a sair aqui um pouquinho do Evangelho de Mateus, mas marque o texto. Nós só vamos ler um versículo aqui no Evangelho de João, no capítulo 21. João, capítulo 21, no verso 25. É o último versículo do livro de João. Olha que maravilhoso. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Jesus operou. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Precisa falar mais alguma coisa, amado? Eu creio que não. O assunto está encerrado. Se fosse para escrever tudo,
não tem livro que baste. Sinais? Ô Senhor, se o Senhor não operar nada aí, nós não vamos crer. O que é isso, amados? Quantas pessoas não precisam de algum sinal para chegar perto de Deus? Veja a nossa situação, por exemplo. Voltamos com a pergunta: existe um dia certo para se buscar a Deus? Por falar na nossa situação, meus amados, a nossa atualidade, ela nos mostrou duas coisas. Primeiro, que os brincalhões, aqueles que estão brincando com Deus, aqueles que estão fazendo de Deus, da sua palavra, um jogo, um divertimento, eles estão desprotegidos. Eles precisam de Deus. Esse momento mostrou isso. E a segunda é que os charlatões, ou seja, aqueles que enganam as pessoas, aqueles que estão brincando com a fé das pessoas, estão tomando o que as pessoas têm, eles não puderam fazer nada em relação ao que nós passamos, são falsos. Que sinal nós ainda precisamos ver para crer em Jesus? E Jesus responde que nenhum sinal seria dado. Tem pessoas que procuram isso, amados, o sobrenatural, uma cura para uma doença incurável. Deus pode curar? Claro que pode. Um milagre impossível, Deus pode fazer? Pode. Fogo do céu? Não sei. Se isso acontecer, eu venho para Jesus. Se acontecesse aquilo, eu creria em Jesus. Foi esta a colocação destes escribas e desses fariseus. Não sei se eles chegaram do meio da conversa para o final. Foi assim que o rico argumentou com Abraão. Lembra? Se eu voltasse dos mortos, eles iriam crer. Nenhum sinal será dado. Jesus disse muito claro, exceto o sinal do profeta Jonas. A história de Jonas, do profeta Jonas, ela podemos dizer que é mundialmente conhecida. Primeiro ele foi chamado para pregar em Nínive. Mas o que ele fez? Ele fugiu e foi parar dentro de um grande peixe por sua desobediência. Ficou lá 3 dias e 3 noites. Arrependeu-se, foi restituído, voltou e pregou naquela cidade. E ela se arrependeu, amados. No versículo 40, Jesus continua dizendo: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Este é o sinal que as pessoas não querem ver, amados. Quantos sinais ainda? Quantos mais Deus terá que operar para que creiam nele? O sinal do profeta Jonas, amados, representa arrependimento. Diz respeito a arrependimento. Quando Jonas clamou ao Senhor arrependido, o Senhor o ouviu. Quando Nínive ouviu a voz de Deus, se arrependeu. O sinal do profeta Jonas também representa vida. Jonas estava por morto lá no ventre do peixe. E ele saiu de lá com vida. Nínive estava morta diante de Deus. Deus iria executar o juízo. E Deus a fez viver. E Jesus compara. Ele passou 3 dias morto. Creio que para o maligno foi o maior triunfo. De quando ele foi criado até esse momento, ele não teve um triunfo igual. Matamos Jesus, conseguimos, vencemos, tiramos Jesus de circulação.
Mas Jesus ressuscitou, meu amado. Este é o grande milagre, o grande sinal. Os fariseus estavam preocupados com seu status, com a opinião pública, opinião popular. Tudo menos com este sinal, irmãos. Nós precisamos perguntar, será que nós estamos preocupados com este sinal? Você precisa de algum sinal para chegar perto de Deus? Este é o sinal que Jesus disse: não lhe será dado sinal. As pessoas estão procurando aí os milagres da vida, e Jesus disse: não será dado sinal, disse aqui para esses homens, senão o sinal do profeta Jonas. Meu amado, não espere um vendaval, não espere um dilúvio, pois pode ser tarde. Lembra da história de Noé, lá em Mateus 24? Quando veio o dilúvio, levou a todos. Creia em Jesus hoje. Versículo 41 e 42, para nós fecharmos aqui. Jesus continua dizendo: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, falando daqueles homens, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Salomão. Aqui ele está dizendo que os ninivitas e que essa rainha do sul vão se levantar no dia do juízo. Junto com esta geração, todos vão para esse momento. Não importa, não serão esquecidos. Todos vão estar diante de Cristo. E estas pessoas aqui, os ninivitas, a rainha do sul, vão condená-los. Eles deram ouvidos a Jonas e a Salomão, respectivamente. Diante destes homens, os fariseus, os escribas, estava Jesus. Estava o Filho de Deus. Meu amado, diante de nós está a palavra de Deus. Está Jesus, a palavra. Pense nas oportunidades que nós temos desperdiçado. Oportunidade de crermos no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Que Ele possa nos esclarecer. Amém?